Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Hoje você vai sair daqui memorizando esse texto da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala assim: orai sem cessar. Amém? Repita comigo: orai sem cessar. Agora olha para o seu irmão, fala assim para ele: meu irmão, ore sem cessar. Irmãos, por que nós devemos orar sem cessar? Não é questão de opção, é a ordem de Deus. Jesus nos exorta em Mateus, capítulo 26, versos 41, vigiai e orai, vigiai e orai. Lucas 18, verso 1, orai sempre e orai sem cessar. Então é a ordem de Deus. Por quê, amados? Nós estamos numa batalha espiritual. Você enfrenta uma batalha espiritual, por isso é difícil orar, gente, é difícil orar. Porque o inimigo vai fazer de tudo para impedir você orar. Quando você começar a orar, vem sono, vem a preguiça, vem o desânimo, a tua mente começa a divagar. Você vai orar, é campainha que toca, é o cachorro que começa a latir, criança começa a chorar, é o vizinho que vai tentar, tocar a campainha, vai acontecer de tudo. Mas vocês têm que ter disciplina, determinação. Ora que melhora, se não orar o bicho pega, se orar o bicho corre. É uma batalha espiritual, gente. Então nós temos que entender que a arma mais poderosa que nós temos, é uma arma espiritual, é a oração. A oração fala de relacionamento com Deus. Deus está à procura de adoradores, Deus está à procura dos seus filhinhos, mas muitos estão amarrados, envolvidos com a rede social, envolvidos com os atrativos, estão com a agenda lotada, não tem tempo para Deus. Aí quando vem o dia mal, quando vem a pressão do diabo, aí o crente corre para Deus: Senhor, me socorre. Nós temos que orar sempre, orar sem cessar. Então eu quero trazer alguns motivos por que nós devemos orar. Quero trazer 3 motivos por que nós devemos orar dia e noite. Primeiro motivo, você está numa guerra espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12, fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que nós devemos orar dia e noite? Porque a nossa luta é contra principados e potestade, contra as forças malignas. Olha o verso 13, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, preste atenção, nós devemos orar todos os dias, dia e noite, porque, amados, a nossa luta é contra forças malignas que estão no mundo celestial, e eles tramam contra nossas vidas, e eles são seres inteligentes, organizados, que dominam continentes, dominam nações, dominam cidades, dominam bairros, e chega a dominar pessoas individualmente. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você foi arrancado do império das trevas, e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E a partir desse momento, amados, o Espírito do Senhor Deus
quando você entrega a sua vida para Jesus, você aposta na sua vida, e Ele vai comandar a sua vida. Mas os demônios que estavam dominando a sua vida, que influenciavam a sua vida, eles são banidos, mas eles estão ao derredor, a Bíblia fala. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando uma brecha na sua vida para entrar. Mas a boa notícia, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Hebreus 1,14 fala assim que são espíritos ministradores, os anjos são espíritos ministradores ao nosso serviço, com a função de nos proteger, com a função de nos guardar na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Tem uns que entram numa batalha ferozes, como pastora Silclei, pastor Walter, na batalha espiritual, o apóstolo Lamartine. Então Deus tem que mandar muitos anjos, porque quem está envolvido em batalha espiritual, Deus manda reforço angelical. Então eu quero dizer para vocês, amados, que os inimigos espirituais, que são demônios, eles estão sempre observando você. A Bíblia fala, amados, Apocalipse capítulo 12, verso 10, que Satanás, o acusador, que nos acusa dia e noite, ele está lá toda hora nos acusando. Graças a Deus que você tem um advogado de defesa, como está escrito, segundo 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, verso 5, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o homem. Então Jesus é teu mediador, teu intercessor e advogado de defesa. Ele intercede por você. O diabo está te acusando, mas o Senhor está lá te defendendo. Ele está te protegendo. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o homem. Então, amados, você tem Jesus que está do seu lado, que te protege, que intercede também por você, que te ajuda. Agora, nós temos que fazer nossa parte. Temos que entrar no mover de oração. E orar sempre, e orar sem esmorecer, porque você não sabe quando vai chegar o dia mau. Irmãos, se você quer ver a tua família salva, ore, interceda. Não adianta você gastar tempo tentando convencer com palavras. Por mais que você tenta ser persuasivo na Bíblia, não adianta. Você tem que confiar no poder da oração. E declare todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como está escrito em Atos capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Interceda pelas pessoas que ainda não chegaram a Jesus, parentes, amigos, cunhado. Interceda e fala: Senhor, salva minha família. Porque é uma batalha espiritual. Mas vai chegar a hora que Deus vai alcançar essas pessoas. Mas entenda que há uma resistência no reino espiritual. Mas você vai prevalecer agindo com autoridade, com ousadia. Porque a Bíblia fala em Mateus 11, 12, que o reino de Deus é tomado com esforço, com garra, com determinação. Os que se esforçam se apoderam do reino. Então, amados, ore pela sua casa, ore pela sua família. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu estou esse ano vou completar no final do ano 3 anos que eu estou indo no monte todo sábado.
E eu tenho o meu tempo de oração aqui na igreja, entro na salinha de oração e estou sempre orando, porque, amados, esse é um tempo de grande batalha espiritual, a qual nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, essa pandemia. A gente percebe, as pessoas estão oprimidas, sem esperança, estão no limite, casamentos acabando, a dificuldade financeira está atingindo todo mundo. Então esse é o momento, né, não é ficar no chororô, no mimimi. Nós não devemos ficar aí prostrado, se entregando à derrota. Temos que orar, porque se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então nós temos que entender, nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está clamando, está dizendo: igreja, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar em seu nome enquanto está perto, porque Ele é bom, a sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. Mas nós temos que fazer a nossa parte, orar sem cessar. Então eu vejo, amados, outro motivo por que nós devemos orar: para manifestar o reino de Deus na terra. Mateus capítulo 6, verso 10, a oração do Pai Nosso, que eu quero destacar, que Jesus, Ele faz essa oração: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6, 10, que você ore todos os dias: Senhor, venha o teu reino na minha casa. Em outras palavras, venha o teu governo. Senhor, venha o teu governo sobre a minha casa, traga paz, traga harmonia, converta o coração dos meus filhos. Senhor, salva meus filhos, liberta meus filhos. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa os negócios da minha família. Nós temos que orar para que o reino de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus se estabeleça na sua casa. Mateus 18, 18 fala assim: o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibido nos céus. Tudo quanto pedir, diz, em meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então nós temos que clamar ao Senhor para que o reino de Deus, para que o ambiente de Deus mude o teu ambiente da tua casa, tirando o ambiente de briga, de confusão, de tristeza, de depressão, e venha um ambiente de paz. Ambiente de paz. Invoque o reino de Deus no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, nos teus negócios. Invoque o reino de Deus. Clame, chame o reino de Deus, porque você é um embaixador, você é uma embaixatriz, você é sacerdote real, você é sacerdotisa real, você é povo santo. Amados, o que você ligar na terra, ligar nos céus. O que você proibir na terra, é proibir nos céus. Deus te deu autoridade espiritual para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. Nós não podemos aceitar os levantes do inimigo, nós temos que resistir, temos que prevalecer, porque maior aquele que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta, amado, você ficar no chororô, ficar aí ficar dizendo: Deus, por que tanta luta, por tanta prova, porque o Senhor está permitindo o inimigo prevalecer contra a minha vida? Mas hoje o Espírito Santo de Deus fala para mim, para você, nesta manhã: reaja, oração tem ação. Certa vez, amados, a Bíblia relata que Josafá estava sendo ameaçado por 3 nações poderosas: Amon, Moabe e Monte Seir. E eles estavam em maior número, e seria um massacre contra Judá. E Josafá, que significa Deus julga, a primeira atitude quando ele recebeu aquela carta de ameaça daquelas 3 nações, a primeira coisa que ele fez, entrou no templo, e lá no templo, ele apresenta a carta diante de Deus e ora, e clama a Deus. Mas a oração dele, a primeiro momento que ele ora, ele fala dos atributos de Deus. Deus,
Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és o Deus das nações, o Senhor sobrepuja todos os impérios mundiais, o Senhor reina, o Senhor está acima de tudo. Então ele enche a bola de Deus, ele elogia Deus, ele louva o Senhor, depois ele apresenta o problema. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, ele fala assim: nós não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas nossos olhos estão postos em Ti. Nossos olhos estão postos em Ti. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. E amados, o rei Josafá orou com o povo em oração, em jejum, em consagração, diante do grande problema. Aí Deus levanta um profeta para sinalizar, para testificar que aquela oração e o jejum coletivo do povo agradou o coração do Pai. E o Senhor já usa o profeta dizendo: assim diz o Senhor, não temais, não tenham medo diante dessa multidão que vem contra nós. Vai ao encontro deles, não para lutar, mas vá até eles, louvando, adorando ao Senhor. E a Bíblia fala, amados, que segundo Crônicas capítulo 20, verso 20, está escrito: crede no Senhor. Quem disse esta palavra foi Josafá: crede no Senhor e estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Quando começaram a louvar os levitas, e eles foram ao encontro dos inimigos, quando começaram a louvar, Deus começou a agir. Começou uma confusão no arraial do inimigo, começaram a se matar entre eles. E quando chegou lá Josafá com todo o seu povo, os inimigos estavam todos mortos. E amados, eles saquearam 3 dias os despojos do inimigo. Saquearam ouro, prata, armamentos e voltaram para o arraial, louvando e adorando a Deus. Aquele lugar que era para ser chamado Vale da Desgraça, Vale da Morte, Josafá deu um nome, Vale da Bênção. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: se você orar, Deus vai transformar esse vale de choro num vale da bênção. Porque quando o povo ora em concordância, quando a família ora em concordância, Deus faz o impossível se tornar possível. Deus entra em ação, Deus mobiliza os seus anjos poderosos para pleitear pela vossa causa. Saiba que o nome do Senhor é Jeová Tsabaote, o Senhor Deus dos exércitos. Ele manda o seu exército de anjos para defender o seu povo. Então creia somente, creia, mas faça a sua parte. Ore, clame ao Senhor, se consagre ao Senhor, porque o reino de Deus se manifesta aonde há oração, e principalmente a oração da família. Esse é o momento que a família tem que se unir em oração, gente. Há muita briga nos lares, confusão. Hoje quantas separações está acontecendo porque não há oração dentro da igreja, dentro das famílias. As famílias hoje, cada um está no seu quarto, cada um vendo rede social, outro lá distraído com jogos, outro distraído com outros atrativos, e a família está dividida, a família não se encontra, a família não ora mais, a família não tem tempo para Deus. Por isso a Bíblia fala, Oséias 4:6, o meu povo está perecendo porque falta o conhecimento da minha palavra. Então nós temos que buscar o Senhor como família. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos servir ao Senhor. E o Senhor promete: servireis ao Senhor
e Ele vos abençoará vosso pão e a vossa água. Êxodo 23, verso 25. Servireis ao Senhor, e Ele vos abençoará com pão e com água, e retirará do vosso meio as enfermidades. Amém, amados? Sirva ao Senhor como família. E amados, quando chegar o dia mau, a família prevalecerá, porque está escudado na oração. Ela está firmado em firme fundamento a sua fé na palavra de Deus e no caráter de Deus. E a família não vai ficar atemorizada diante dos levantes do inimigo, porque está firmado nas promessas de Deus. Então eu vejo, amados, terceiro motivo, porque nós devemos orar, porque para vencer as tribulações. Olha aí, Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Por que nós devemos orar dia e noite? Para vencer as tribulações, as lutas, as pressões. Verso 2 e 3. Meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Olha o que diz o verso 12. Bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vitória, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Devemos resistir às provas, às tentações, às pressões do diabo. Devemos permanecer firme na fé, essa é a palavra. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, verso 9, fala assim: resistir firmes na fé, sabendo que lutas, provas, está acontecendo na irmandade espalhada pelo mundo. Então nós temos que permanecer firme na fé, confiante que depois da tribulação vem a bênção de Deus. Temos que nos alegrar na esperança, como está escrito em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Fiz um videozinho nessa manhã, agora há pouco, fala assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, que a nossa tribulação, a minha tribulação, é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Amém? Nossa tribulação tem prazo de validade, é leve e momentânea. Então não estique o deserto para 40 anos, pode ser 15 dias, pode ser um mês, mas permaneça firme, não se rebele contra Deus e diga: Senhor, eu vou permanecer firme, eu vou louvar o Senhor mesmo passando por essas provas. Como diz aquela canção, se a porta fechar, Ele é Deus, se a porta se abrir, Ele é Deus. Já esqueci outra parte. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Amados, em tudo dai graças, porque todas as coisas adversas cooperarão para o nosso bem. Deus é Pai. Irmãos, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus está olhando para você. Tem alguns meio dispersos, viajando ainda com a mente, pensando no amanhã. Mas meu querido, preste atenção, esse é recado de Deus. Os planos que Deus tem para você, como está escrito em Jeremias 29, verso 11 em diante. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Deus tem um plano melhor para você. Você pode não estar entendendo o processo, mas creia que depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. E Jeremias 29, verso 29, 13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Porque aí Deus vai mudar a tua sorte.
Deus vai te dar um futuro melhor, mas você tem que buscar de todo o coração. De todo o coração. Irmãos, o ano não está perdido. Creia que Deus tem um milagre que você tanto deseja, que você está pleiteando. Senhor, abençoa meus negócios, abençoa meus empreendimentos, abençoa meus projetos, abençoa minha casa, abençoa minha família. Parece que está tudo despencando na sua cabeça, mas continue orando. Gente, alguns dias atrás a minha esposa foi sequestrada, ficou 14 horas no cativeiro, mas nesse tempo de cativeiro ela orava, até os bandidos falavam: você está orando, né? Eu sei que quando o crente ora, Deus age. E agiu mesmo, graças a Deus, liberaram a minha esposa. Foi um momento difícil, mas ela falava assim, mesmo no cativeiro, o Espírito Santo de Deus falava: estou do seu lado, Mariana, estou do seu lado, não temas. Mas outro lado, a voz da alma, existem as vozes estranhas, quando você está passando tribulação, o diabo fala, a voz da alma fala, a voz da multidão fala, mas a voz de Deus é muito clara: não temas, estou contigo. Mas a voz do capeta, se está com você, por que Deus permitiu essa situação? Que Deus é esse? Por isso, essa hora, amados, nós temos que confiar na soberania de Deus. A tua vida está na palma das mãos do Senhor. Não está na mão do homem, não está na mão do diabo. O diabo tem limite até onde ele pode ir. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Se Ele permitiu, Deus tem um propósito. E sabe qual foi o propósito? Através da vida da Mariana, outra mulher estava no cativeiro junto com a Mariana. Ela está vindo para frequentar a nossa igreja. Uma vida foi salva. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Por isso, amado, nós temos que ter essa visão de Deus. Você está passando um momento difícil, creia, Deus está forjando em você o caráter de Cristo. A tribulação gera crescimento, maturidade, frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Mas eu tenho esse temperamento. O temperamento não muda. Pode ser mudado, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz um trabalho artesanal. Ele faz de uma pessoa brabo, manso, de uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que fale a verdade, porque o Espírito Santo de Deus muda o nosso caráter. Então, amados, eu quero compartilhar também uma ilustração muito interessante. A Bíblia fala que, Mateus capítulo 8, verso 23 em diante, Jesus estava no barquinho dormindo, e os discípulos estavam todos apavorados, porque a situação foi ficando cada vez mais fora do controle, o vento, o mar revolto, e os discípulos começaram a reparar que as águas do mar entravam no barco. Então aquele dia era um dia terrível, porque eles perceberam que esgotou as suas forças, não podiam mais remar, e o mar da Galileia estava revolto, e eles começaram a gritar: vamos morrer. Perceberam que Jesus estava dormindo, e Jesus se levanta e olha para aqueles homens atemorizados: por que vocês estão amedrontados? Por que vocês são tímidos? E Jesus dá ordem: vento, acalma-te. E o mar se acalmou. E os discípulos: uau, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, há momentos que você tem que entender que existe prova. E prova, quando vem de Deus, espere com paciência. Mas há momentos que o vento do diabo vem, você tem que discernir que é levante do inimigo. Então não precisa você ficar aí na defensiva. Você tem que ir na ofensiva. Levante e dá ordem: vento do diabo,
Toda opressão maligna, eu te repreendo no nome de Jesus. Você tem autoridade. Você tem autoridade de Jesus. Jesus te confiou a autoridade. Aquele que crê em mim, olha que tremendo, João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. A unção que está sobre você, a unção sem limite, para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Se eu perguntasse quantos aqui gostaria de ter a unção de Elias? Todo mundo. A unção de Eliseu? Todo mundo. A unção que está sobre você é maior do que de Elias. Uau! É a maior. Sabe por quê? 1 João 2,20, a unção de Jesus está sobre a sua vida. A unção do santo está sobre a sua vida. E a Bíblia fala, 1 João 2,6, aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. Pastor, que responsabilidade. Aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. Jesus onde andava, os mortos eram ressuscitados, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os demônios batiam em retirada. Irmãos, você tem essa autoridade. Por isso, amado, não ande por fé, não ande por vista, não ande por sentimentos, ande por fé. Essa é a palavra correta, ande por fé, não ande por vista nem por sentimento, mas ande por fé, porque o Senhor te respalda. Não temas, eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Josué 1,5, ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Como fui com meus profetas, eu sou contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Esforça, tenha bom ânimo, enfrente o inimigo, não retroceda, não fique dando ibope para o diabo. Libere a minha palavra, confesse a minha palavra, e a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito, e declara a minha vitória. Irmãos, hoje o Espírito Santo de Deus está falando para nós nesta manhã, é tempo de milagre, mas depende de você, porque Deus o Todo-Poderoso, e Ele não vê a hora de agir, mas nós temos, amado, que agir em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é fé. Não podemos ser crente bully, pouca fé. Alguns não entenderam. Você é um homem, uma mulher de fé. Amém? Vamos resistir esse momento de luta, de provação. Irmãos, quantos aqui não estão... Quantos aqui não querem ter luta? Eu vou chamar aqui na frente para você ir para a glória. Enquanto você está aqui nesse mundo, você vai ter luta, vai ter prova, você vai passar por um momento de tentação, mas o Senhor diz para você, amados, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim, eu venci o mundo, e você também vencerá. Tenha paz em Jesus e tenha bom ânimo. O que é uma pessoa desanimada? É aquela pessoa que se conformou. Ó dia, ó mês, ó ano, ó miséria. Vou tirar 30 dias de férias na praia. Quer ver que 30 dias vai chover? E chove. Porque há poder nas palavras. Crente uruca. Irmãos, você tem que andar em fé. Você tem que confiar que o Deus a quem você serve é um Deus todo-poderoso que te constituiu, te comissionou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os sinais miraculosos te seguirão, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pisarem, se tomarem algum veneno, a Bíblia fala, não fará mal algum, se impuser as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Que tremendos, que tremenda essa promessa. Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Ide por todo o mundo, no seu trabalho, ide, vá lá, Senhor, manifesta o teu reino no meu trabalho.
há perseguidores. Senhor, eu declaro em nome de Jesus conversão dessas pessoas tribulosas, que se tornem bênçãos na minha vida, Senhor, porque você tem poder na palavra. Invoque as bênçãos de Deus, confesse as bênçãos de Deus, que Deus tem um compromisso com a sua palavra. A palavra não vai sair vazia, a palavra que sai da sua boca não voltará vazia. E a Bíblia fala, amados, que há poder nas palavras de vida ou de morte, de bênção ou maldição. Agora, decida, o Espírito Santo de Deus vai comandar a minha vida, não vai ser meus sentimentos. Amém? Então convido vocês, abaixa a sua cabeça. 3 motivos que nós temos para orar dia e noite. Primeiro motivo, você está numa guerra espiritual. Segundo motivo, para manifestar o reino de Deus. Terceiro motivo, para você vencer as tentações, as pressões, para você vencer as provas as quais nós passamos, e muitas vezes vem de uma forma abrupta, mas quando vier, você vai prevalecer, porque o Senhor te respalda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero fazer o primeiro apelo a alguém aqui nesta manhã, que quer entregar seu coração para Jesus, não para religião, nem para placa de igreja. Se tiver alguém, levante a sua mão. Se alguém quer entregar sua vida para Jesus, porque hoje você entendeu, você não está dando conta, mas hoje entrega a tua vida para aquele que pode dar conta, que pode te socorrer, que pode te livrar. Se você que está me vendo pela internet quer entregar sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. Se alguém hoje no nosso meio, nesse culto presencial, levante a sua mão, porque esse é um momento muito importante também. Eu quero que você faça essa oração. Você que está me vendo pela internet, que está entregando a vida para Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu te recebo nesta manhã. Amém. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 14, fala assim: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Irmãos, o verso 13 fala assim: se eu permitir as pragas, pestes, epidemias, se eu permitir guerras, se eu permitir os levantes do inimigo, se eu permitir a fome, pragas de gafanhoto, mas, olha aí a condição, mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei vossa terra. Eu estou falando agora na autoridade de Jesus como um profeta do Senhor, humildemente como um profeta do Senhor. O Senhor está mandando dizer para a igreja e para todos que estão me vendo pela internet: é tempo de nós repararmos o altar do Senhor na nossa casa. É tempo de nós prepararmos o altar do Senhor na nossa casa, porque Deus quer trazer libertação na sua casa, Deus quer trazer salvação na sua casa, Deus quer trazer provisão na sua casa, Deus quer abençoar a tua casa com a paz do Senhor. Mas se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, primeiro passo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei vossa terra. Irmãos, Deus está convocando o sacerdote da casa, é ele que é o responsável. Chame a família para orar. É tempo de convocação santa. Nós estamos numa guerra espiritual e o Senhor promete
Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, Deus promete sarar a tua terra. Ele vai mandar o vinho novo, vai trazer alegria para a sua casa. Ele vai trazer o cereal. Fala da provisão material, fala da bênção sobejando. O Senhor tem o óleo fresco. Ele vai mandar uma unção poderosa sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas se coloca na brecha, sacerdote, sacerdotisa, chame teus filhos para esse momento de oração, porque a igreja está passando por momento de grande abalo espiritual, e a igreja está apequenando diante da pressão. Mas é tempo de nos levantarmos, é tempo de orar, porque Deus tem salvação para a tua casa, para a tua família. Deus tem salvação para o Brasil. E nós temos que orar pela nossa nação. É tempo, amado, de nós orarmos todos os dias pela nossa nação. Que essa eleição seja justa, não haja só sabotagem nas urnas. Nós temos que orar que Deus estabeleça uma pessoa que seja preparado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, que preza pela família, que preza pelos princípios da palavra, que honra a Constituição. Nós temos que orar, porque o inimigo quer se apossar da nossa nação, trazendo fome, miséria, desgraça, guerra. Mas nós, como igreja, nós sabemos que a solução não está em homens, não está em mentes inteligentes, no poder, mas a igreja tem autoridade para ligar, para desligar. Se o meu povo que chama pelo meu nome, Brasil, povo do Brasil, igreja do Brasil, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei o Brasil, abençoarei o Brasil. Essa é a promessa do Senhor. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder da igreja orando. A igreja tem poder, a igreja tem autoridade, a igreja tem a chave de autoridade. Senhor, eu quero agora abençoar as famílias, Pai. Senhor, vai abençoando de calabassuri andalabacaia, charai sendalabahaste. Senhor, vai abençoando as famílias, vai trazendo unidade, vai trazendo amor. Que esta esposa volte a amar o seu marido, o marido ame sua esposa. Senhor, que haja reconciliação nos lares, que haja perdão nos lares. Ó Deus, quantos lares, Senhor, que as pessoas estão, ó Deus, com mágoas, ressentimentos, estão com relacionamentos quebrados, por isso a oração está interrompida. Mas Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão por agasalhar sentimento ruim, mágoa, ressentimento, ódio, raiva. Nós pedimos perdão, Pai, queremos conserto. Começa na nossa casa, Senhor. Paizinho querido, no nome de Jesus, visite o coração dos teus filhinhos, Pai, que eles possam estar confessando seus pecados, confessando mágoas e reatando o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Que haja, Senhor, conserto, Pai, tempo de conserto, é tempo de consagração. E esse tempo de consagração, Senhor, ó Deus amado, esse é um momento de guerra, e nós temos que nos preparar, Senhor. Nós temos que entender, Jesus está voltando, Jesus está às portas para arrebatar a igreja, e nós queremos, Senhor, cumprir essa grande comissão, ide por todo mundo, e o Senhor nos confiou essa autoridade, Senhor. Pai, começa na nossa casa. Se a gente não ser exemplo na nossa casa, como seremos exemplo lá fora? Senhor, nós queremos ser exemplo para nossos filhos, queremos ser exemplo para nossos vizinhos, Pai. Senhor, que as pessoas olhem para nós, Senhor, ó Deus, e vejam o testemunho de Cristo, vejam o caráter de Cristo. Pai, eu abençoo a tua igreja e declaro nesta manhã, Pai, uma unção de cura, de libertação, de restauração, de restituição. Eu declaro que entrou aqui oprimido, eu declaro seja livre no nome de Jesus.
Quem entrou aqui abatido, deprimido, eu declaro: seja livre no nome de Jesus. Pessoas que estão com a vida amarrada financeiramente, eu declaro em nome de Jesus: seja livre no nome de Jesus. Eu declaro Jeová Jireh, o Deus da providência na tua vida. Eu declaro Jeová Shalom, o Senhor é o príncipe da paz. Eu declaro a paz do Senhor para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, no teu emprego. Senhor, eu declaro também, Senhor, Jeová Tsequeno, Senhor, a nossa justiça é. Faça justiça, Senhor. Manifesta a tua justiça. Quantas pessoas sendo injustiçadas, Pai. Quantas pessoas sendo roubadas. Faça a tua justiça, Senhor. Prevaleça, Senhor, a justiça de Deus, Pai. Senhor, eu abençoo, Pai, a todos os teus filhinhos, Pai. Cobre com teu sangue, Pai. Nos guarde, nos proteja, Senhor. Traga, Senhor, um novo ânimo, Pai. Traga alegria nos nossos corações. Traga esperança, Senhor. Porque o Senhor não está na cruz, mas ressuscitou e está no nosso meio e habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Senhor, nos alegra porque a nossa redenção se aproxima, Pai. Ó Deus, o cenário mundial é caótico, mas nós, Senhor, nos alegramos, porque nós somos a geração que vai marcar essa geração. Nós somos a geração que vai implantar o reino de Deus, e nós não vamos nos intimidar, porque o Senhor nos deu autoridade, nos deu uma arma poderosa que é a palavra de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, que adentraram aqui nesta manhã, Pai. Alguns sem expectativa, alguns vivendo no limite, Senhor. Alguns, Senhor, já sucumbindo à prova. Alguns, Pai, dizendo: Deus, eu não tenho mais força. Mas hoje o Senhor ministrou uma palavra: orai sempre e orai todos os dias. Pai, que o Senhor venha fortalecer hoje os teus filhinhos, porque a solução está na oração. Quando nós oramos, Senhor, recebemos o favor dos céus, Pai. Recebemos o favor de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7,7. Buscais e achareis. Quem pede recebe, quem busca encontra. Pai, eu abençoo a igreja, Senhor. Ó Deus, a igreja e a church espalhada, Senhor, pelo mundo. Eu abençoo a todos meus queridos, Pai, que estão participando, Senhor. Ó Deus, nesse culto online, abençoa a todos, Pai, a todos que estão nesse culto presencial, Pai, que ninguém saia da forma que entrou, porque eu declaro: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Filipenses 4,19, há de suprir todas as vossas necessidades. Eu declaro nesta manhã: receba agora a tua vitória, o teu livramento, o teu escape. Receba a resposta do Senhor, receba a alegria que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor nossa força é. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as eternas consolações do teu Santo Espírito seja com a tua igreja amada, desde agora para sempre. Amém.